Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Bom, abram a Bíblia aí, né? De vocês, se não estão abertas já, ou ligue a Bíblia, conecte com a Bíblia. Mas nós vamos aqui abordar as três últimas epístolas, aliás, as três epístolas de João, não é? As três últimas, né? Tem Judas ainda aí, nessa sequência que a gente está, mas nós vamos abordar as três juntas, tá? Elas têm suas semelhanças, eu vou fazer, né, aquilo que a gente faz, aquele resumo, introdução, e pegar os pontos aí principais e os pontos que eu vou conseguir também aqui pelo tempo que a gente tem, que não é tanto assim, né? Mas vamos lá. Primeira, segunda e terceira epístola de João, o apóstolo João, aquele que escreve o Evangelho, o mesmo que escreve aí o Apocalipse, né? Esse João aqui é o apóstolo João, tá? Então, ele fala sobre levar uma vida de amor e obediência nessas três epístolas, tá? Tem aí essa semelhança. Então, ele propõe. É interessante, queridos, que assim, João, ele foi o último apóstolo a morrer, morreu de morte natural, que a gente chama, né? Não é de morte matada, é de morte morrida. O único apóstolo que não é martirizado, né? Lembra que que Jesus disse lá no finalzinho do capítulo, finalzinho do livro do Evangelho segundo João, que ele disse que João, ele não ia, né, morrer aí como os outros discípulos, né, como os outros apóstolos, melhor dizendo, e de fato ele foi esse único que não passou pelo martírio, tá? Ele foi o último apóstolo a morre lá no finalzinho do primeiro século, ano 96, 97, alguma coisa assim, aproximadamente isso aí, tá? 96, 97, não passa muito disso não. E quando o João, ele morre, há uma perseguição no Império, né? Uma perseguição mundial. Então, assim, no ano 81, o imperador Domiciano, ele é coroado, o imperador, né? Então, aí de Roma. E ele começa essa ferrenha perseguição aos cristãos. Havia sim uma perseguição pontual em uma região e outra, mas o Domiciano, ele institucionaliza isso, ele coloca como lei do Estado, como lei do Império, né? Isso vira lei mesmo, ou seja, perseguição, morte aos cristãos. Apesar de toda essa perseguição, João não se preocupa com essa perseguição, eu digo aqui nas epístolas, tá? Ele não aborda essas questões das perseguições externas. O que ele vai se preocupar, né, que nós vamos ver aqui, é sobre as questões internas, ou seja, a vida dos cristãos. Esse é o enfoque, né, das três epístolas de João aqui. Então, quem escreveu, já entreguei o ouro de novo, é o apóstolo João, onde ele escreve em Éfeso, tá? Então, lá na Ásia Menor, né? João, ele vive ali na Ásia Menor, ele pastoreia, né, a igreja de Éfeso por um tempo, então ele escreve lá em Éfeso, tá? Quando ele escreve essas três epístolas, entre o ano 85 e 95, tá? Nesse espaço aí de 10 anos, ele escreve essas três epístolas. Então, entre 85 e 95, claro, depois de Cristo. Por que que ele escreve essas três epístolas? Para incentivar o amor pelos outros e a obediência a Deus, como qualidades cristãs vitais. Então, por esse motivo, ele escreve essas três cartas, para incentivar o amor pelos outros, né, e a obediência a Deus como qualidades cristãs vitais, irmãos. Então, ele vai colocar assim como sendo a essência da vida cristã, o amor entre irmãos, o amor ao próximo, né? Isso é uma consequência, claro, de obediência a Deus. Então, ele escreve essas três cartas aí, focando esses pontos, tá? O tema aqui é verdade e justiça. Verdade e justiça
é o tema da epístola. Cada uma dessas 3 cartas de João é entusiasticamente relacional, incentivando a comunhão íntima com o Senhor e com os outros cristãos. É bem interessante a gente, porque assim, ele na verdade está, de alguma maneira, Deus está usando, né, de alguma maneira, com a sua personalidade e naquilo que ele foi construído em Cristo. João a gente conhece aí na teologia, né, e na história como apóstolo do amor, aquele que teve um relacionamento com Jesus diferenciado dos outros 11, né, ou dos outros 10, depois da morte de Judas, mas não porque Jesus tinha um quê com ele, né? Não é porque ele era um queridinho, um preferido, né, um mimado, um preferido assim do Papai Celestial. Não, é porque ele, João, entendeu qual tipo de relacionamento que Deus estava propondo em Cristo, que era esse relacionamento não de senhor e servo, como o próprio Cristo diz, né? E João relata lá no seu evangelho no capítulo 15, diz assim, olha, não chamo vocês mais de servos, né? Porque o servo não sabe tudo quanto faz o seu senhor, tenho chamado vocês de amigos. Olha que coisa interessante. Então ele entendeu, né, esse relacionamento entre pai e filho, entre amigos, entre irmãos, que Deus estava propondo em Cristo Jesus. Então ele compreendeu, não é porque Deus o tinha de alguma maneira privilegiado, tá? Então a gente precisa entender essas questões aí. É a maturidade mesmo que ele chega, que infelizmente os outros não chegam, que a grande maioria da cristandade, né, dos irmãos, dos evangélicos, eles não chegam a essa maturidade relacional com Deus. Sempre, às vezes, tem 2 extremos, né? Ou pensa que Deus é aquele ser assim inalcançável, aquele ser que você tem que chegar pisando em ovos, com muita cautela, porque se você fizer alguma coisa errada, um raio vem na cabeça, a terra abre, eu não sei, né? Uma coisa assim, desse tipo, né? Um Deus assim, a ser temido, no sentido pejorativo, né? Negativo da palavra. E por outro extremo, você tem muitas vezes um relacionamento como um qualquer, né, como um ídolo, muitas vezes, ou como um igual. Então não é nem um extremo nem o outro. O relacionamento adequado é justamente entender que Deus, ele é totalmente diferente de nós seres humanos, ele não se equipara em nada, é um ser assim, a gente chama de uma distância ontológica, é ser mesmo, é diferença de ser. Deus é um ser infinitamente superior, né, do que tudo que ele criou, que inclusive nós, as suas criaturas. Mas por outro lado, Deus é esse ser que se relaciona pessoalmente com cada um de nós, e é Cristo que propicia isso, né? Então Deus se aproximou de nós, Deus se reconciliou, nós fomos reconciliados com Deus através de Cristo. Então há esse equilíbrio de relacionamento, e João está aqui ensinando aquilo que ele aprendeu de Cristo, né? Esse relacionamento, o amor, enfim, amados, isso aqui é o cerne, é a essência do Evangelho, é o amor, tá certo? Porque Deus, ele é amor, como ele bem frisa aqui, né? Então, na primeira carta, João apresenta vários temas e continua recorrendo a eles, ó. Então, veja só, 3 temas principais aqui que eu reservei para a gente abordar, né? Ou pensar. Viver na luz é um tema, tá? Viver na luz, viver no amor e viver na fé. Esses 3 temas ele apresenta aqui, né, na sua carta, e vai recorrendo a eles, tá? Então, viver na luz, viver no amor e viver na fé, né? João se preocupa com a vida interior do povo de Deus e se concentra na necessidade de viver em comunhão íntima com Deus e com os outros cristãos. Então isso aqui é a base do cristianismo, né, irmãos? É o relacionamento, né? O problema do ser humano é relacional. Tanto é que quando foram até Jesus, lá um advogado da lei, e ele perguntou, Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Acho que, se não me falha a memória, Mateus capítulo de número 22, verso 37, 38 e 39. Está essa passagem aí que eu estou me referindo, tá? Então, pergunta para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Aí Jesus disse, amarás, pois, o Senhor teu Deus, né, todo o teu coração, entendimento, força, toda a tua alma, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o que Jesus está colocando aqui? Que o principal mandamento de Deus é a reconciliação entre 3 pessoas, Deus, o próximo e nós mesmos, tá?
ame a Deus, teu próximo e a ti mesmo. Então nós precisamos ser reconciliados nessas três esferas ou dimensões de relacionamento, né? Então tudo isso precisa ser reconciliado, resgatado. Ou seja, amados, o problema do ser humano é relação, são relações. Nós rompemos, essa é a palavra mais técnica que a gente usa na teologia, né? O homem rompeu com Deus, tá? Houve uma ruptura, né? Houve um distanciamento, houve aqui uma contenda, como diz lá o profeta Oséias. Deus tem uma contenda com vocês, ó moradores da terra, né? Essa separação que houve, o homem se tornou inimigo de Deus, o homem rejeitou Deus, né? E aí a gente vê isso no desenrolar da história humana. Mas vamos lá, destacando aqui então o primeiro tema, que é viver na luz, ou andar na luz, mesma coisa, né? Viver na luz ou andar na luz significa ser honesto com relação ao pecado. Então, em João, esse termo luz refere-se ao contato com a realidade, irmãos. Tá? Então, esse é um termo que a gente precisa entender dessa forma. Luz, o termo luz, né, aqui nas epístolas de João, principalmente na primeira que a gente está abordando agora, diz respeito ao contato com a realidade. Deus é luz, Deus é realidade. Até mesmo lá no Evangelho de João, né, tem uma passagem lá, me recordei agora, acabei nem anotando aqui, mas deixa eu ver se eu acho rapidinho para compartilhar com vocês. Quando o próprio Jesus, ele se depara lá com os religiosos, no capítulo 3, tá? Capítulo 3, verso 19 ao 21, Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 19 ao 21. Jesus, né, diante lá do religioso, ou dos religiosos, disse assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. E ainda no Evangelho aqui de João, né, no capítulo 1, eu estou indo de trás para frente, né? Mas no capítulo 1 aqui do Evangelho, no verso de número 5, bem interessante também essa observação, ó. Aliás, o 4, tá? 4 e o 5. Nele estava a vida, em Cristo, né? A vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreendem. Então eu acho bem interessante isso aqui, ó. Verso de número, aliás, João ainda, né? Tem esse termo que o próprio Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Olha só, capítulo 8, versículo de número 12. João 8, versículo de número 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, amados. Ainda me vindo aqui na memória, Lucas, né? Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo de número 79. Me veio esse versículo agorinha também, como diz o pentecostal, veio do céu quentinho, né? Diz assim: para alumiar, aqui está falando de Jesus, né? Os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Então, esse termo luz, tá? Principalmente aqui nos escritos de João, e especificamente na primeira carta, fala de contato com a realidade. E a realidade é o próprio Cristo, é o próprio Deus, né? Então a gente leu aqui, a gente viu aqui, Jesus dizendo: eu sou a luz, eu sou a realidade. Quando ele diz lá no capítulo 14 de João, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, esse termo, a verdade aqui, também pode ser entendida como a realidade. Não é a verdade em contraposição com a mentira, né? Jesus, como se ele estivesse dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade, que não é mentira, e a vida. Não, não é isso. Ele estava dizendo: eu sou o caminho, eu sou a realidade, o Deus real, embora sendo invisível para muitos, mas real, e eu sou a vida. Então, realidade aqui é o termo, tá, equivalente à luz que João usa, né? Então, contato com Deus, contato com a realidade, o contato com as coisas verdadeiras. Aquilo que é real é verdadeiro, né? Aquilo que é virtual
ele não pode ser tido como verdadeiro, tá? Porque é virtual, né? Já diz aí o termo. Capítulo 1 de João, na primeira carta, vamos lá? Eu estou falando isso aqui, eu quero embasar o texto agora, tá? Com vocês aí. Então, andar na luz. Capítulo 1, verso 8 ao verso 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha só, não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então João convida os cristãos aqui a serem honestos consigo mesmo, né? E com Deus. Né? Ao dizer que Deus é luz sem trevas, ele nos faz lembrar de que se Deus vê todas as coisas como elas são realmente, ou como elas realmente são, né, a única maneira de cooperarmos com Deus é sermos reais, né, sem enganarmos a nós mesmos ou aos outros, irmãos. Então, isso aqui eu acho bem interessante nesse tema, no que João eu estou chamando João de João, né? João. É que aí em São Paulo, Zona Leste, né, Paulo? Aí João não é João, é Jão, né? E aí, Jão? Então, aí eu estou agora lutando para tirar esse negócio de João. É João, tá certo? O João aqui, ele traz esse tema bem interessante, né? Sobre andar na luz, porque nós temos contato com a realidade. Se Deus é luz e nele não há trevas nenhuma, então Deus vê todas as coisas como realmente elas são e não como a aparência delas. Porque todos nós, né, vemos tudo... Nós não vemos plenamente as coisas, nós não enxergamos plenamente, nós somos cegos, né? Espiritualmente falando, intelectualmente falando, existencialmente falando, nós não enxergamos um palmo à frente do nosso nariz concernente à dimensão, à complexidade e à realidade de todas as coisas, né? Então muitas vezes nós não enxergamos o nosso próprio pecado, nós somos cegos muitas vezes para os nossos próprios erros, até nós reconhecemos isso. É um trabalho enorme do Espírito Santo, né? O Evangelho tendo que tirar as escamas dos nossos olhos, como fez com Paulo, né? Aquilo que o texto lá de Paulo também, ao 2 Coríntios, capítulo 4, se não me falha a memória, é verso de número 4, tá? 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, né? Deixa eu conferir, vamos ver se é isso mesmo. Agora eu fiquei em dúvida se é 4:4. É isso mesmo, 2 Coríntios 4:4, tá? Vou repetir aqui eu acho que eu devo ter cortado alguma fala aqui. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos, tá no plural, né? Os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, nesse entendimento de que nós muitas vezes não enxergamos a realidade das coisas, mas Deus não, nele não há treva nenhuma, não há nada obscuro, não há nada limitado. Deus vê todas as coisas reais, como de fato são. Então, João, ele fala, nós temos que nos relacionar então com o Deus da luz de uma forma também honesta, verdadeira, de uma forma real, não chegando representando, né, como muitas vezes a gente é ensinado, chegar orando a Deus, mesmo que o coração não esteja sentindo, mesmo que o nosso interior não corresponda àquilo que sai da nossa boca, mas a gente deve falar. Não, amados, a gente precisa ser verdadeiro diante de Deus, reais diante de Deus, como a gente já aprendeu em outras ocasiões aí, como os salmistas faziam, por exemplo, né? Os salmistas diziam: Senhor, eu estou aqui frustrado, eu estou aqui pensando por que o Senhor não toma tal e tal atitude. O Abacuque diz: Senhor, eu não entendo aqui porque o Senhor também não toma uma atitude nesse negócio, que o Senhor não pode ver uma situação dessa, o Senhor não vai fazer nada. E o Ezequiel então? O Ezequiel que me escandaliza, ele diz: Senhor, eu estou iludido, o Senhor me iludiu. Olha só a honestidade desses homens de Deus se relacionando. Isso, não há murmuração, não há desrespeito diante de Deus, só há transparência, amados. Só há um relacionamento verdadeiro diante do Pai das luzes, né? Como diz o outro texto lá no Novo Testamento, né? Que não há mudança nem sombra de variação, Tiago 1,17, se não me falha a memória. Então, é isso que João aqui, ele nos incentiva. Vamos ler um texto de Gálatas, capítulo 6, versículo de número 3.
Gálatas 6:3. Eu estava até estudando hoje à tarde, né, preparando essa aula, e me veio aqui esse texto. Até fiz uma brincadeira, uma postagem lá, não sei se vocês viram lá, que eu falei assim, bom, tem gente aí que pensa que é o top das galáxias, né? E aí Paulo escreve aos Gálatas, né, que o homem, ele pensando que é alguma coisa, engana-se a si mesmo, né? Então, o top das galáxias aí, Paulo diz, não é não, vocês os Gálatas aí não são tão top desse jeito como vocês pensam não. E aí o capítulo 6 aqui, ó, versículo de número 3, diz assim, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então olha só, não é Deus que nós estamos enganando, porque isso é impossível, mas nós enganamos a nós mesmos, quando achamos que não temos pecado, quando achamos que nós de alguma maneira satisfazemos a justiça de Deus. Então isso é um auto-engano, não é, irmãos? Isso, na verdade, nós estamos burlando a nossa própria consciência e nós mesmos. Olha que coisa perigosa. No livro de Colossenses, de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, tem um texto aqui também que vai falar a respeito aí desse ponto de sermos honestos, de vivermos essa vida cristã que João aqui ele propõe, né, que os cristãos vivam essa vida transparente com Deus, honesta com Deus e uns com os outros. Olha o que Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículos 9 ao 16. Vou ler tudo isso, para desespero de vocês, eu vou ler tudo isso. Só vou molhar as palavras aqui para fluir mais aqui, tá? O texto. Então, olha só, Colossenses 3, 9 em diante. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também fosse chamados, em um corpo domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça no vosso coração. Então olha só o que Paulo ele diz aqui, né? Que é a mesma coisa que João está propondo aqui na sua carta, ou seja, viver honestamente, viver na luz, né? Viver de uma maneira transparente diante de Deus e, consequentemente, né, lógico, a gente vai ver mais para frente, que isso também deve ser em relação aos irmãos. Ele está começando aqui, ó, como nós devemos nos relacionar com Deus, tá? No entendimento que temos pecado, no entendimento que Deus é luz, no entendimento que nós devemos ser honestos e transparentes e reais e não nos aproximarmos de Deus tentando representar alguma coisa, mas sermos honestos e transparentes, tá? Porque Deus é luz e sabe todas as coisas, então não adianta chegar assim, tipo, querendo, né, dar uma... Como na teologia, não sei aí, viu, Natan, como que chamam aí? Aí Paulo, em São Paulo eu sei mais ou menos, aqui no Espírito Santo, Ana Cláudia, eu não sei, mas assim, na teologia, a gente chama assim, a pessoa quer dar uma de migué, sabe uma de migué? Aquele de desentendido, aí o Paulo já sabe, de migué, né? Para ser assim mais clássico, um ditado popular, um João sem braço, uma pessoa assim que, né, não sei o que está acontecendo. Não, amados, a gente precisa ser honesto diante de Deus, tá? Como eu disse, não que Deus não saiba, pelo contrário, Ele sabe todas as coisas, mas isso nos prejudica, isso é um auto-engano e nós precisamos então estar sendo essas pessoas que Deus quer que a gente seja, honesto, verdadeiro. É melhor um pecador honesto, tá, do que aquele que se acha santo, né, e vive essa vida aí querendo representar o que não é. Então é muito melhor. Deus se agrada muito mais do cara que fala assim, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador, do que do cara que fala assim, Senhor, dou o dízimo, jejuo 2 vezes na semana e nem sou como esses outros pecadores aí. Então, quem desce justificado, como disse Jesus na parábola, é o que reconheceu que é pecador, não consegue nem levantar seu rosto ao céu, enfim, vamos lá. Então, o segundo tema aqui, ó,
que é a advertência, né? O capítulo 2, tá? Capítulo 2, verso 15 a 17, vamos direto ao ponto aqui, né? Minha nossa, será que eu vou conseguir passar tudo isso aqui para vocês? Tudo com as anotações que eu fiz aqui? Ô, desespero de hoje, vamos lá. Então, capítulo 2, verso 15 ao 17. Leio aqui e vocês acompanham aí, tá? Não ameis o mundo, nem que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, há o desejo da carne, há o desejo dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e seus desejos ilícitos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, primeiro tema, andar na luz. Segundo tema, andar em amor. Olha só que coisa interessante. A advertência é para que não amemos o mundo, tá? Mas que nós amemos a Deus. Então, 3 paixões que corrompem a sociedade humana, que a gente leu aqui, né? Não sei se vocês perceberam na leitura, mas eu vou pegar um texto lá de Gênesis, capítulo 3, verso 6. Vamos lá folhear a Bíblia rapidinho, lá para Gênesis, para a gente fazer comparação com esse versículo de número, número 16, né? Então a gente vai pegar o 1 João 2,16 para comparar lá com Gênesis 3 e 6. Só para a gente perceber, amados, que não mudou absolutamente nada dos desejos, das inclinações e do anseio da alma do homem caído, separado de Deus, né? E a gente se assusta que a gente de vez em quando se depara com esses desejos aí. É por isso que João aqui adverte, né? Para que a gente não ame este mundo. Mundo aqui, o sentido é o sistema corrompido governado por Satanás. Tá bom, queridos? Vocês prestaram atenção aqui nessa minha declaração? Porque lá no finalzinho da epístola, o João diz assim: o mundo jaz no maligno. Né? Eu acho que é o último versículo do capítulo 5, ou penúltimo, alguma coisa assim. Mas que mundo é esse que já está no maligno? Não é o mundo, cosmos, criação, muito menos o homem em si. Mas é esse sistema governado por Satanás, o sistema corrupto que propõe o homem viver à parte de Deus, tá certo? E se apegar a coisas que não são reais, coisas que não podem resolver o problema da humanidade, amados. Então, olha só, é o que nós vivemos hoje, né? Aliás, sempre vivemos isso, mas hoje a gente vê isso de tantas maneiras, com tantas faces, né? De tantas formas que a gente se assusta. Então, o que mudou lá do Adão que caiu para cá? O que mudou foi as possibilidades, né? As múltiplas e infinitas possibilidades de cometermos pecado. É isso que mudou. Então, quanto mais tecnologia, quanto mais conhecimento, quanto mais recurso, o que fez com que o homem fizesse? Ao invés dele melhorar, piorou, porque há muito mais vias de pecado. Veja só, irmão. A gente parece que trabalha contra nós mesmos, né? Então, capítulo 3, versículo de número 6, vamos fazer a comparação. O que João disse. Então, tô aqui um dedinho em João e outro dedinho lá em Gênesis, tá? E começando por João, aqui no verso 16. 15. Não ameis o mundo, nem que no mundo há, não é isso? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele fala de 3 desejos. Porque tudo que há no mundo, há o desejo da carne, a concupiscência da carne, a cobiça da carne, né? O que é cobiça da carne? A cobiça do velho homem, da velha natureza. São os desejos gerados por essa velha natureza, tá? Pela natureza do pecado. Aí olha só Gênesis 3 e 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, ó, ela viu que a árvore era boa para se comer. O que é isso? Desejo dos olhos, ou da carne, melhor, desculpa, da carne, dos olhos não. Desejo da carne, é a cobiça da carne. É o que João diz aqui. Vamos para João capítulo 2, verso 16. Segundo desejo, segunda concupiscência, que é a dos olhos. Então, concupiscência dos olhos. Aí a gente vai para Gênesis 3 e 6. Agradável aos olhos. Então, o fruto, a árvore que a mulher viu, primeiro, cobiçou, né? Segundo, ela viu, então, a cobiça dos olhos, o desejo dos olhos, né? Então, a gente viu aqui em João. Voltando para João, capítulo 2, verso 16 ainda, o terceiro desejo, a soberba da vida. Então, essa soberba da vida, a gente vai lá para Gênesis 3 e 6 e a gente vê escrito assim, ó, desejável para dar entendimento. Perceberam os 3 desejos aqui aparecendo em Gênesis 3 e 6, que são os mesmos
com algumas palavras diferentes, mas os mesmos desejos lá que João diz que a gente tem que reprovar, tem que rejeitar. Então, cobiça da carne na sequência, para ficar mais didático, né? Cobiça da carne, desejos gerados pela ver a natureza. Segundo, cobiça dos olhos, tá certo? O desejo de bens materiais, aquilo que nós vemos e nós cobiçamos. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu não estou dizendo que a Bíblia diz que tudo que é bem material, tudo que é conquista material é pecado em si. Mas o desejo desequilibrado, a vida que se propõe a acumular bens, a vida que acha que a vida é definida pelos bens, que a bênção de Deus, né, são as conquistas materiais. Então esse é o grande pecado, é a cobiça dos olhos. Lucas capítulo de número 12, verso de número 15, Jesus disse o seguinte para um homem que estava lá desesperado porque não queria perder a herança, e chamou Jesus para a conversa. Jesus, me ajuda aí a repartir a herança entre nós aqui. É igual uns crentes orando, né? Por algumas questões materiais. Jesus disse, eu não fui chamado para essas coisas não. Deixa eu aproveitar e contar uma parábola aqui. Aí no capítulo 12, verso 15, ele diz assim, olha, cuidado, acautelai-vos, porque a vida de qualquer não consiste nos bens que possui. E aí contou aquela parábola que a gente sabe, né? Do cara que tinha celeiros lá, enfim. Mas só para a gente entender aqui, tá? Então a cobiça dos olhos é o desejo exacerbado dos bens materiais. E é o que a mulher teve aqui, né? Viu a frutona lá, disse, eita, é graúda, a fruta é boa demais. E aí veio, consequentemente, aqui o que João também adverte, que ele disse, olha, soberba da vida. E ele disse, vou ter entendimento, né? Então, ostentação, orgulho, seria essa soberba da vida, seria essa fruta, ou esse fruto que me daria entendimento, soberba, orgulho, né? Entendimento e sensação que é superior aos outros, talvez por conhecer mais, por ter mais acesso a coisa, por ler mais livros, por ter mais diplomas, por ser mais viajado, por ser culturalmente mais abastado do que outros. Então, soberba da vida, né? E aí despreza as outras pessoas. Então, olha, perceba aqui como João, ele nos adverte, né, nessa primeira carta, que a gente não ame o mundo nesse sentido. Então, a pessoa mundana, ela é controlada por esses desejos, né, que motivam os perdidos, melhor dizendo, motivam os perdidos, tá? Então, esses desejos que estão totalmente em desacordo com a natureza de Deus e das quais Deus não é, né, a fonte disso. A natureza de Deus, e Deus não é a fonte dessas coisas, não. Porque é tolice, né? Ele fala, como também é errado isso, tá? Adotar esses valores da sociedade humana. Por que ele diz que é errado isso? O verso 17 diz, ó, vamos voltar a 1 João capítulo 2, verso 17. Por que ele fala que isso é errado?